NDV. O nome disso é violência. Mulheres e todos os ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Nome Disso é Violência. Neste episódio, conversaremos com a Raíssa, mulher que esteve em um ciclo de violência e viveu essa realidade por muitos anos. A Raíssa conseguiu sair do ciclo e hoje vai compartilhar um pouco da experiência dela conosco. É importante contar para vocês que antes de começarmos o nosso episódio, conversamos com a Raíssa, que contou sobre algumas situações que ela passou ao longo dos anos. E ela nos disse que hoje ela entende que é importante falar sobre o assunto para que outras mulheres saibam que não estão sozinhas e que também podem sair do ciclo de violência. Raíssa, você comentou que antes de ser vítima, você também viu sua mãe em um ciclo de violência. Você poderia nos contar um pouco mais sobre como foi o seu primeiro contato com essa realidade? Foi uma relação de 13 anos e, na verdade, eu não me lembro qual foi a primeira surra que eu vi ele dando nela. Eram surras. Mas são, assim, sequências de brigas e discussões que você não apaga, né? Que fica marcado na gente, na alma da gente. E eu sempre falava pra mim, minha mãe apanhando a vida inteira, eu nunca vou passar por isso. Eu nunca vou passar por isso. Até que aconteceu. Raíssa, anos depois da situação com a sua mãe, você também foi vítima de um ciclo de violência. Você poderia nos contar sobre como você foi percebendo que estava vivendo em uma relação abusiva? Como que era o seu relacionamento com ele? Como que ele te tratava no início? Então, no começo da relação, era um príncipe, né? Sedutor, encantador, romântico. E foi aos poucos virando uma relação abusiva na parte do psicológico. Eram agressões que começaram com o psicológico. E é aí que vai pegando você e emaranhando você numa situação que a hora que você vê, você já tá lá no fundo, sabe? Porque não começa te batendo, começa fazendo você desacreditar do seu potencial, começa a fazer você se achar um lixo de pessoa, começa fazendo a sua autoestima cair. E aí quando você vê, você já tá apanhando, só que é tudo tão bem planejado, o ciclo de violência que ele programa, que você apanha e no final da surra você fala, puta, eu mereci? Eu mereci, né? Por que eu fui fazer um negócio eu sei que ele não gosta? Raíssa, então você acha que inicialmente você não conseguia enxergar o que estava acontecendo? Não, eu não conseguia. Eu não conseguia porque ele era completamente manipulador. Ele primeiro pegou todos os pontos fracos que eu tinha. Ele primeiro me estudou de cabo a rabo, toda a minha infância, tudo que eu passei, sabia o que me agradava, sabia o que me desagradava, para começar a agir, sabe? E primeiro me conquistou. Eu era uma princesa, eu era linda, eu era maravilhosa, eu era tudo, eu era o mundo dele, para depois ele começar a agir. E é devagarinho, é muito devagarinho, sabe? E de um jeito tão bem bolado, as palavras são tão bem usadas, que você começa a achar que você tá errada, você duvida de tudo. E a hora que você vê, você já tá lá no fundo, no poço, você entendeu? E acho que a dificuldade que muitas mulheres têm para sair de uma relação abusiva é, a primeira, o abusador, ele é sempre muito bem visto pelas pessoas que estão no círculo dele. Seja família, seja amigos, sabe? O meu padrasto era assim também. Quando a minha mãe separou do meu padrasto, as pessoas não acreditavam o quão ruim ele era. Ele não era alcoólatra, ele não era drogado, ele era ruim. E foi o que aconteceu comigo também. O cara, ele bebia, né? Mas assim, já apanhei várias vezes dele sem ele estar bebendo. Então não era alcoolismo também, não tem uma desculpa
desculpa, que não existe desculpas. Aí eu acho que é mais difícil da mulher acordar. Porque quando só tem a agressão psicológica, eu acho que demora mais para cair a ficha da mulher, dela entender que ela está sofrendo agressão. Raíssa, e você poderia nos contar como foi o seu processo de reconstrução depois dessa relação? Foi mágico. Não foi só eu me reconstruir como mulher. Foi eu me reconstruir como mãe. Como mulher e como mãe. Foi eu me amar de novo. Foi simplesmente incrível. E agora eu olho e falo assim, eu não posso perder essa conexão que eu tenho comigo mesma, sabe? Então eu saio do ciclo mais cedo para que a minha filha nem entre nele. Você entendeu? Minha mãe ficou por 13, eu fiquei por 2, minha filha, se Deus quiser, nunca vai passar por isso. Entendeu? É o que eu tenho comigo, é o que eu rezo para que aconteça. Raíssa, você foi muito corajosa, eu fiquei emocionada com o que você contou, eu fico muito feliz que você tenha se reconectado consigo mesma, essa declaração que você deu agora é muito linda e eu fiquei emocionada, tenho certeza que nossos ouvintes também vão ficar emocionados e eu acredito que da nossa parte é isso, não sei se você gostaria de falar mais alguma coisa, mas eu gostaria de te agradecer novamente porque é muito importante a gente ouvir as suas palavras. Eu só queria deixar um recado. Que todas nós somos capazes. Todas nós somos capazes de conseguir aquilo que a gente deseja. E que a vida não é nada sem o amor próprio. A vida não é nada. A gente não precisa de alguém amando a gente. A gente precisa se amar, se conectar. E por mais difícil que seja, eu acredito que todas as mulheres que estejam passando por uma relação abusiva vão criar forças e se libertar. Porque nós somos mulheres, porque nós temos garra, porque nós batalhamos desde o início, porque o mundo não é fácil pra gente desde o início. A gente consegue. Você conhece alguém em uma situação parecida com a de Raíssa? Isso pode acontecer com qualquer mulher. A violência psicológica relatada por Raíssa é muito presente e pode estar relacionada com o gaslight, o nome que se dá para um tipo de violência que remove a credibilidade da mulher em um relacionamento. Esse abuso é lento e começa aos poucos, ou seja, muitas vezes ele não é reconhecido pelas mulheres que acabam achando normal e inofensivo. Mas não é normal chamar uma mulher de louca, de neurótica ou descredibilizar as falas dela. Isso enfraquece a mulher, destrói a autoestima dela e faz com que ela se questione. Depois desse relato da Raíssa, também é importante a gente pensar sobre o papel do homem provedor. Segundo a pesquisa Perfil do Agressor e Fatores Associados à Violência contra Mulheres, o perfil de um agressor é definido por homens jovens ou jovens adultos que vivem em uma união estável, ou seja, eles são marido ou companheiro dessa mulher e possuem uma renda própria. Esse homem provedor pode conseguir o isolamento social e emocional da sua companheira e, com isso, as agressões podem se tornar mais fortes e evidentes. A mesma pesquisa relata que o parceiro ou companheiro íntimo é, em geral, o principal agressor. Grande parte dos casos também podem estar associados ao consumo de álcool. Por fim, vale lembrar que o processo de reconstrução pós-violência varia de mulher para mulher, ou seja, ele é individual em cada mulher. Mas, a partir do momento que há uma ruptura do ciclo de violência, se inicia o processo de reconstrução. Quando a mulher entende a situação que ela está vivendo e procura ajuda para sair dessa realidade,
a nova vida dela começa. Você acaba de ouvir uma entrevista com Raíssa, uma mulher que sofreu violência e conseguiu sair do ciclo de abuso. O que foi apresentado aqui é vivência e é ciência chegando até você. Continue sintonizado nos episódios do Nome Disso é Violência, porque NDV é um podcast que leva informação e ciência até você. Para a produção deste episódio, foram consultadas diferentes fontes e você pode conhecê-las mais ao acessar o site do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de São José do Rio Preto, na aba Podcast. Podcast criado por membros do Grupo de Pesquisa FIP, Formação, Intervenção e Pesquisa da Unesp-CNPq e conta com o apoio do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de São José do Rio Preto, da Comissão Justiça e Paz da Diocese de São José do Rio Preto e da Universidade Estadual Paulista, Unesp.